Sejam todos bem-vindos, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir essa aula, e também para aqueles que assistiram e de repente eh, ficou alguma parte do assunto sem ter entendido e esse vídeo vai esclarecer, né? Nós falamos sobre o Kaizen. Então, o Kaizen, para a gente iniciar falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Precisamos entender o que significa Kaizen. Então, Kaizen vem da origem japonesa, né? Que se você dividir as palavras em duas partes, a primeira, o Kai, significa mudança, né? Em japonês, e Zen significa melhor, então é mudança para melhor. Então, tudo aquilo que você consegue aprimorar, fazer um aperfeiçoamento daquilo que está sendo realizado, denominamos como Kaizen, né? Então, foi uma técnica que foi desenvolvida nas organizações até para buscar assim o aprimoramento contínuo. Então, ao longo do tempo, sempre a gente percebe que as coisas foram aperfeiçoadas, foram melhoradas. A gente vai ter alguma noção aqui. Imagina um Fusca, né? Quando foi lançado, era o carro do momento. Só pessoas que tinham poder aquisitivo alto, né? Poderiam comprar, né? Esse tipo de veículo. O tempo foi passando e até o próprio Fusca ele teve um aperfeiçoamento, né? Teve um design diferente, né? Então percebe-se que tudo que é bom pode ser melhorado, né? Imagina a televisão do passado que quando as pessoas tinham essa televisão era a melhor televisão da época, né? Do momento. Mas as coisas vão melhorando. Hoje já tem uma televisão totalmente diferente. Assim foi com o videogame, né? O famoso Atari. Hoje já temos o PlayStation, temos o Xbox, né? E assim acontece também com as pessoas, né? Se você de fato quer mudar sua estética, você acha que tem que melhorar, também é possível, né? O Kaizen pode ser feito até na questão da estética também. Imagine dentro da organização, né? Se você pegar essa foto aqui do lado esquerdo, analisar, olha a bagunça que era, né? E com um gesto de buscar uma mudança, buscar uma questão de uma organização, ou como o ambiente pode ser diferente e organizado. Então, Kaizen é um guarda-chuva, né, que abrange todas as técnicas de melhoria, aglutinando de maneira harmoniosa para tirar o máximo de proveito do que cada uma oferece, né? Então, na verdade, Kaizen são técnicas agrupadas de melhoria, né? Para que assim os resultados possam vir a aparecer. E dentre essas técnicas temos o TQC, né? Que é o controle da qualidade total, que foi desenvolvida no Japão, né? Com a gestão da qualidade. Tem o desenvolvimento de novos produtos, como a gente até viu ali, né? Naquelas imagens ali, quantos produtos era de uma forma e foi desenvolvido, né? Pequenos grupos são formados, o Kaizen não se faz sozinho, precisa de grupo de pessoas. Temos o TPM, que é o estudo da máquina, né? Capacidade de produção da máquina, fazer o estudo dela. Automação, investir cada vez mais, né, na parte tecnológica, logicamente para evitar o erro humano. Melhoramento da qualidade, zero defeitos, são outras técnicas que é utilizada, né? Zero defeito significa você estabelecer um índice, né, aceitável de erro, né, dentro do processo. Melhoramento da produtividade, que é buscar cada vez mais produzir mais, com menos recursos. Just in time, né? Trabalhar sempre dentro do prazo. E sistema de sugestões, né? Onde que é importantíssimo a gente ouvir todas as pessoas e as pessoas
escrever naquilo que de fato ela acha que precisa ser melhorado. Isso tanto clientes internos como os clientes externos. Orientação para o consumidor, importantíssimo, porque às vezes o consumidor pode estar reclamando de algo porque ele não sabe como utilizar aquele produto. Então é importante a empresa se preocupar nesse sentido, né, de ter profissionais que orientem o consumidor de como usar o produto. E o Kanban, que é o sistema de sinalizações através de cartões, né, para poder nivelar os estoques de uma organização. E como perceber se essas técnicas Kaizens, né, tem dentro de uma empresa, né? É quando a gente vê o envolvimento dos empregados, né, pelas sugestões, os empregados se sentem motivados a dar sempre sugestões, né? A gente percebe também uma inteligência social, que são os times de trabalho, pensamento voltado para os processos, né? Não para as pessoas, mas sim para os processos melhorar cada vez mais. Atacar a causa raiz dos problemas, não fazer ações paliativas, né? Mas sim agir naquilo que de fato vai resolver a situação de uma vez por toda. E construir a qualidade do produto de forma diferenciada e que satisfaça o cliente, né? Inícios da técnica Kaizen. Então, o ponto de partida do Kaizen é a adoção por parte do trabalhador de uma atitude positiva em relação à mudança da maneira que ele trabalha. Então, acho que esse é o start para começar, né? É entender que o trabalhador ele precisa também pensar de maneira positiva todo aspecto de mudança, porque nós, como seres humanos, nós temos a dificuldade, né, de mudança, né? A gente fica confortável da maneira que a gente tem trabalhado, da maneira que a gente age. E o Kaizen exige de sair da nossa zona de conforto. Então acho que o primeiro ponto é isso, né? Que o trabalhador aceite a mudança de forma positiva. E uma reflexão é que o progresso é impossível, né? Sem a capacidade de admitir os erros, né? Então, se de fato, até como ser humano, eu quero melhorar, mas não consigo admitir meus próprios erros, fazer um autoconhecimento sobre mim, como é que eu vou melhorar se eu não consigo enxergar aquilo que eu tenho errado, né? As minhas fragilidades. E a mesma coisa acontece com a organização. Como é que a organização ela vai mudar se ela não consegue admitir que ela tem alguns erros que precisam, né, ser aprimorados? Então, acho que é um momento para fazer reflexão antes de implementar o Kaizen. Então, como é que se deve trabalhar envolvendo o Kaizen? Primeiro é definindo um problema. Para você fazer um Kaizen, você precisa primeiro ter um problema para trabalhar. Depois de ter um problema, você vai fazer o quê? Uma medição desde quando aquele problema está sendo gerado, né? Qual é a perda mensal, perda diária, perda semanal. Aí você vai analisar o processo atual, é você ir lá, né, em campo, analisar como é que está o processo. E aí depois de fazer tudo isso, fazer as propostas de melhorias, né? E depois de colocar em prática as melhorias, fazer o controle para ver se aquilo que foi colocado em ação, como mudança, está dando resultado. E os 10 princípios do Kaizen, né, são os seguintes: dê ênfase no cliente, entender que o cliente é a parte mais importante. Promova o aprimoramento contínuo, ou seja, sempre tem alguma coisa para evoluir. Reconheça os problemas abertamente, até a gente já falou isso anteriormente. Promova a abertura, ou seja, as pessoas precisam se sentir à vontade para compartilhar aquilo que ela enxerga que pode ser melhorado. Criar equipe de trabalho, né? Gerencie projeto por intermédio de equipes multifuncionais. Importante, se for ter um projeto para fazer uma mudança, buscar melhoria naquele setor, que seja equipes de setores diferentes, departamentos diferentes, porque as visões vão ser diferentes.
Por exemplo, eu posso fazer parte de uma equipe, eu sou da qualidade, mas vai ter alguém na equipe também na área de engenharia, outro na área de recursos humanos. Essa mescla de profissões diferentes, de setores diferentes, isso ajuda bastante para que as decisões sejam corretas. Nutra o processo de relacionamento correto, né? Sempre buscar a questão de transparência e ética nas decisões. Desenvolva autodisciplina, ou seja, tudo aquilo que já foi colocado em pauta para melhorar, não se deve retroceder, né? Você tem que continuar, né? Praticando. Informe a todos os empregados, toda mudança tem que ser informada, todos precisam estar cientes, e capacite todos os empregados envolvidos, né, na operação de qualquer mudança que vier a acontecer. E aqui está a diferença, né, de empresas que utilizam Kaizen. Se você observar aqui, vocês observarem, tem a parte da imagem do lado esquerdo, que está uma bagunça total. Já a parte direita ali, né, existe um ambiente totalmente diferente. Então, estudo de caso. Em uma fábrica de automóvel, um trabalhador vê um parafuso debaixo, né, de um carro na linha de montagem, que aparentemente caiu durante a instalação. Então, se você, de repente, está lá na linha de montagem, numa fábrica de automóvel, vê um parafuso debaixo do carro, você tem que entender o seguinte, que aquilo ali não apareceu do nada. Ele veio de algum lugar. Então, se eu tenho foco, né, de trabalhar com Kaizen, o que eu vou fazer? Eu preciso investigar da onde vem aquele parafuso. E aí eu posso, de repente, solicitar uma pessoa responsável do setor para poder informar e analisar a fundo, né? Até poder sanar esse problema, né? A causa raiz do problema. Algumas ferramentas que dá suporte ao Kaizen é o PDCA, né? Porque ela ajuda a planejar, tem a parte de fazer, controlar e agir, né? É um ciclo que a maioria das empresas utilizam. E o sistema de padronização. É o meio pela qual a padronização se faz, uniforme e forte na organização, né? É a atividade sistêmica, né? Para estabelecer padrões, utilizar padrões e avaliar o seu resultado. Resumindo, a padronização é a parte mais complexa, né, do Kaizen, porque você tem que fazer com que todos façam aquela atividade da mesma forma. Isso não é uma tarefa fácil, porém, existe muito trabalho, mas depois que você consegue alinhar todo mundo trabalhando de maneira uniforme, os resultados é inevitáveis de melhoria, né? Então, estabelecer claramente responsabilidade e autoridade, isso é importante. Registrar o conhecimento tecnológico da organização, né? Todo o sistema tecnológico vai ajudar nesse sentido. Estabilizar processos é uma parte de padronização, faz com que ele tenha o mesmo resultado sempre, não só uma vez, mas sempre. E constituir a base para a melhoria, né? Fazer melhor com menos esforço, isso também faz parte do próprio Kaizen, a essência do Kaizen, é você produzir mais sem ter muito esforço, né? Então a gente tem que pensar em possibilidades assim. Executar sua tarefa sem necessidade de ordem frequente da gerência, é quando você já tem um sistema já automatizado, né? Reduzir perdas de tempo e trabalho, eliminar todos os possíveis gargalos da organização e estimular a participação e o envolvimento, né, de todos os colaboradores. E aí, maior segurança no ambiente de trabalho, né, qualquer mudança que for realizada, você perceber que ele vai trazer uma insegurança para o trabalhador, não deve prosseguir, né? Avaliar por resultados e não por sentimentos, né? Então, tudo aquilo que for analisado é números, é resultados, não por aquilo que eu penso, né, que eu estou achando. E eliminar a interferência frequente do trabalhador, né, do trabalho do subordinado. Então, qualquer coisa que esteja atrapalhando aquele processo contínuo da operação, eu preciso estar eliminando isso, né?
E tem uma ferramenta para exercício do controle, né? Geralmente se usa o checklist. E ter tempo para melhorar resultados junto com a equipe, né? É importante de tempos em tempos o seu líder, o gestor, junto com a equipe, analisar alguns pontos que precisam ser melhorados. Nesse sistema de padronização, dá para entender claramente que planejamento se gasta 20% do tempo, quando a gente vai estabelecer um Kaizen, né? Os outros 20%, 30%, 50%, vamos dizer assim, de execução, está ali na elaboração da minuta, edição e aprovação de documentação. E os 30% restantes, implementação e treinamento, né? Você implementa, você treina as pessoas. Então, para avaliar a eficácia, né, das normas implementadas, das melhorias, né, existe auditoria, né, que pode, assim, de fato, entender se está sendo eficiente as mudanças ou não. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham compreendido sobre o Kaizen, né, que é extremamente importante. E qualquer dúvida, estou aí à disposição para sanar, né, qualquer dificuldade que vocês tenham sobre o assunto.